Bom, graças a Deus, estamos aqui para a nossa aula do Pentateuco. Hoje nós vamos aqui dar um panorama no livro de Números, tá bem? E encerramos o Pentateuco. Semana que vem nós vamos para a avaliação, e sobre o livro de Deuteronômio eu vou mandar para os irmãos lá uma videoaula que já está gravada. Então o que nós vimos? Nós vimos que o livro de Números ele narra o que sucedeu ao povo de Israel em sua jornada desde o Sinai até a Terra Prometida. Essa aqui é a península do Sinai, tá bem? Eles saem daqui, do Egito, terra de Gósen, atravessam o Mar Vermelho e vêm para cá, recebem a lei de Deus para entrar na Terra Prometida. E nós começamos a falar sobre os 603 mil homens, isso aí contando só o exército, e depois nós fomos falando sobre a organização deles em tribos. As 11 tribos de Israel formam os exércitos armados. Agora os levitas não servem o exército, eles são sacerdotes do Senhor, são contados à parte. Existe uma organização no acampamento, tá bem? Aqui na frente, Issacar, Judá, Zabulon, tá vendo? Aí você tem aqui o acampamento todo cercado. Isso faz a gente lembrar da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que tem as 12 portas, e as 12 portas, 3 de cada lado, dizendo que o Senhor está aberto para todos os povos. Aqui no caso, eles são os guardiães do templo. Se fosse visto de cima, daria para ver o formato de cruz, seguindo exatamente o acampamento do jeito que Deus determinou para as tribos. Daria para se ver o formato de cruz por causa da proporção geométrica, tá bem? A quantidade de soldados. Esses slides eu mandei para os irmãos lá no grupo, porque assim fica bem mais nítido, tá bom? Tudo isso aqui, tabernáculo. Aqui estão os meraritas, gersonitas e coatitas. São os levitas, tá vendo? Eles acampam aqui, Depois você tem as outras tribos em volta. Moisés e Arão estão aqui, na frente. Meraritas, gersonitas e coatitas do lado e atrás. O Senhor pede agora a Moisés que conte todos os levitas, e nós vimos que deu 8.580 homens. Capítulo 5 fala de leis e regras para as pessoas impuras, doenças da pele, pagamento a quanto prejuízos causados a outrem, e para as mulheres suspeitas de adultério e homens enciumados. Até eu estava falando aqui com os irmãos e com as irmãs sobre o ritual da lei de ciúmes, e algumas irmãs falaram, mas por que só as mulheres, né? Então, por que só? Capítulo de número 6 fala da lei do nazireado. Se um homem quisesse se consagrar a Deus, ele fazia um voto de nazireado. Nesse voto, ele não pode cortar o cabelo, tá bem? O uso do cabelo não cortado. A abstinência de qualquer coisa da videira, não pode tomar um vinho, e também ele não pode tocar em cadáveres. Isso aí são 3 preceitos de quem quer fazer um voto de consagração a Deus, por um tempo determinado, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tempo determinado. Ele quer fazer uma consagração ao Senhor. O que Deus pede dele? Não passe navalha sobre o cabelo, você não vai mais cortar, sinal externo da sua consagração. Também não pode tocar em morto, nem de animal e nem de pessoa, nem de parente. Por quê? O morto contamina o vivo. E também não pode beber vinho. Deve ser um sinal de sobriedade. O apóstolo Paulo, ele pega e ele usa o elemento do nazireado quando ele está escrevendo a carta a Tito. Ele fala que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que neste presente século vivamos como nazireus de Deus, sobriamente, piedosamente e com justiça. Fala, meu irmão Marcos. Então irmão Wagner, nós temos que, então o apóstolo Paulo, ele aplica a lei do nazireado, dizendo, sabe o nazireu que se consagrava por um período? Não é o caso do cristão. O cristão não tem que se consagrar por um período. Esse aqui é vitalício. A fé no Evangelho não é por um período, não é por uma temporada. Você entra num grau de consagração em vida e para sempre.
Então você vive no presente século sóbria, justa e piedosamente. Você vive de uma maneira sóbria, olhando a verdade de frente, olhando a realidade de frente. Você é uma pessoa que ama a justiça e pratica a justiça, e você é um homem piedoso, uma mulher piedosa. O que é uma pessoa piedosa? Você tem uma consciência voltado para Deus. Isso é piedade, tá bem? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem abre mão da piedade, abre mão do temor do Senhor. Abriu mão do temor do Senhor, não há conhecimento de Deus. Deus só se revela para pessoas piedosas. Os ímpios que praticam a impiedade vão de mal a pior. O que está na lei é utilizado no Evangelho, só que agora de maneira permanente. Exemplos bíblicos de nazireus de Deus: Sansão, Juízes 13, 4, 7, 16 e 17. Esse aqui é um exemplo clássico, porque não foi o pai dele quem fez o voto, nem a mãe, e nem o próprio Sansão ele fez o voto de nazireado. Foi o anjo. O anjo que apareceu para Manoá disse a ele: o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele deve manter por toda a vida o sinal do seu nazireado: cabelo comprido, não pode beber vinho e não pode tocar em morto. O Sansão não guardou, tá bem? Os 3 sinais. Primeiro, ele vivia entre os filisteus. Ele era um homem que ele se regava a vinho. Você vê no casamento dele. O casamento dele, ele casa com uma mulher lá de Tímina, é o nome da cidade, tá? Tímina. Ele casa, logicamente está entre os filisteus. O que mais tem na Babilônia e o que mais tinha em Canaã e o que mais tinha entre os filisteus era cerveja e vinho. Cerveja e vinho, tinha bastante. Depois, o leão morto, ele vai lá no leão morto, toca no leão morto e pega o mel. Toca não, ele mata o leão, né? E outra coisa, com uma queixada de jumento, quer dizer que ele já está tocando num elemento morto, com a queixada de jumento ele mata 1000 homens. Você vê então que ele já vai arrebentando com os 2 votos de nazireado. E terceiro, ele se deita com Dalila, e isso não quebra o nazireado dele, tá bem? O negócio é estranho. O deitar-se com Dalila não quebra o nazireado dele, casar-se com a filisteia não quebra o nazireado dele, mas ela vai e corta o cabelo dele. Quando corta, aí quebrou o último vínculo entre ele e o voto de nazireado. O Espírito do Senhor não se manifesta mais e ele tem os seus olhos furados. Consagrou-se a Deus, precisa manter o que eles chamam de preceito, tá? Preceito não pode ser quebrado. Preceito é algo que tem que ser observado milimetricamente. Quebrou o preceito, você perde a unção, você perde a virtude, você perde a justiça. Perdeu a justiça, Deus já não te ouve mais. Perdeu a unção, você não tem poder. Quer dizer que você tem que manter o preceito. Preceito não pode ser quebrado. Outro exemplo é o Samuel. Quem é que faz o voto de nazireado para Samuel? A mãe dele. Senhor, se esse menino nascer, eu vou consagrá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o Samuel mantém o voto de nazireado. Mantém. Como ele é sacerdote do Senhor, ele tem que oferecer sacrifícios. Ele oferece os sacrifícios, mas depois ele tem que oferecer sacrifício por si mesmo. Mas você não vê ele quebrando os outros votos. Então esse daí não é imputado a ele. João Batista, tá bem? João Batista, ele é um nazireu também, só que você tem assim, é uma probabilidade, tá bem? Você não tem a declaração, mas ele é profeta do Senhor desde o ventre. Paulo e alguns cristãos fazem voto de nazireado, tá bem? Por que eles fazem voto? Por um período. Aí depois o Paulo vai lá, corta o cabelo do templo para mostrar que ele estava cumprindo, tinha feito o voto, cumpriu o voto, final do voto, vai lá, corta o cabelo e entrega o cabelo consagrado para Deus. Final do voto do nazireado, corta e leva ao templo, tá bom? O seu cabelo. E alguns cristãos. Aqui a conhecida e recitada bênção sacerdotal
que nós não recitamos ela como sendo algo do Evangelho. Muitos pastores usam, tá bem? Mas é um preceito do Antigo Testamento, porque está dizendo que assim colocarás o nome ou a bênção sobre os filhos de Israel. É uma bênção sacerdotal que deve ser pronunciada pelo sacerdote, direcionado a Israel. Embora que a gente use na igreja também, está na Bíblia, não é pecado, mas não é um preceito para a igreja. Bem, o Senhor te abençoe e te guarde. Bem, Deus é a fonte de todas as bênçãos, Tiago 1,17. É a proteção de Deus contra os perigos da vida. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Luz e misericórdia do Senhor. A luz que é a glória de Deus e a misericórdia que é a sua graça. Por isso, vamos terminar o culto. Então vamos terminar o culto. Como que eu vou abençoar os irmãos e as irmãs? Vou abençoar com a bênção pastoral. Bênção pastoral porque nós não somos apóstolos, tá bem? Embora que se pronuncie a bênção apostólica. Nós pronunciamos bênção apostólica porque foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Não é errado dizer bênção apostólica, porque foi Paulo quem escreveu. Agora, se você quiser ficar no rigor, bênção pastoral, porque você está como pastor abençoando os irmãos. E nesta ordem, porque tem presbítero que esquece ou inverte, tá bem? É presbítero, mas ou ele inverte ou ele esquece. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus, primeiro, tá bem? É assim que o apóstolo Paulo escreveu, fica de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. E a igreja diz amém. Por quê? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Trindade. Nós somos trinitarianos. A nossa bênção é trinitariana. Cristo, Deus e o Espírito Santo. Não há pecado algum se o presbítero, o evangelista ou o pastor inverter ou esquecer. Muitos falam, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Não está pecando. Mas se quiser citar ou recitar conforme Paulo, essa é a ordem. A graça do Senhor Jesus primeiro, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Agora, depois que eu dei a bênção pastoral, terminou o culto. Os irmãos podem ir embora para casa, podem se cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Alguns pastores falam a bênção sacerdotal, que é essa daqui, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Qual que é o problema? Não sou sacerdote. Sou sacerdote do Novo Testamento, mas não sou sacerdote do Antigo Testamento. Os irmãos não são os filhos de Israel. Os irmãos são os filhos de Deus. Por isso, se eu citar ou recitar a bênção sacerdotal, também cito a bênção pastoral. Algumas igrejas, nenhum dos dois, tá? Então, o pessoal abriu mão. Boa noite, irmão. Vai a casa, né? Passa na cantina. Então, mas... tem uns negócios para vocês comprar os livros ali. Né? Então, as igrejas estão mudando bastante coisa. Então, o Senhor sobre ti se levante o seu rosto e te dê a paz. Também é trinitariano. Vocês perceberam que é trinitariano? Olha lá, no Antigo Testamento, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Pai. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Filho. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor e o Senhor. É trinitariano no Antigo Testamento. O judeu sabia? Não. O sacerdote sabia? Não. Por quê? Porque a doutrina da Trindade é uma revelação do Novo Testamento. No Antigo Testamento está velado. No Novo Testamento está revelado. Velado quer dizer que tem véu. Tá? Tem véu. A palavra vela e a palavra véu é sinônimo. Então, no Antigo Testamento tem véu. No Novo Testamento, retira-se, ó, retirar o véu, revelado. Retirei o véu. Quando se retira o véu, descubro que Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, em 3 pessoas, que é a matéria que nós vamos estudar aqui neste livro. Bibliologia, depois nós vamos para a teologia
e cristologia. Vem coisa boa, irmãos. Nós tínhamos até que ampliar um pouquinho mais o nosso horário para poder falar das 3 matérias, mas a gente vai seguir o cronograma, porque tem coisa boa aqui. Bom, doutrina da Trindade, nós vamos estudar em cristologia. No capítulo 7, ofertas dos chefes das tribos. O livro de Números, embora ele não seja igual ao livro de Levíticos, ele vai dizer o seguinte, que os chefes, aquele que é o exemplo, ele tem que tomar a iniciativa para apresentar ofertas ao Senhor. O povo vendo o seu líder ofertando, o povo segue o exemplo. O povo deve ver a oferta no Antigo Testamento. Prestem bem atenção para não ter confusão com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a oferta ela é visível e material. Todo o Antigo Testamento só fala de uma fé material, física, palpável, tangível. O boi tem que ser visto, tá? A ovelha tem que ser visto, o sangue tem que ser visto. A presença de Deus tem que se manifestar com fogo. Não é um Deus invisível, e as ofertas não são invisíveis. Todo o Antigo Testamento você comprova a tua fé pelas suas obras. Livro de Tiago. Tiago tem a base do Antigo Testamento para escrever o livrinho dele de 5 capítulos. Você quer ter fé? Mostra que você tem fé. Está no coração, mas o coração está por dentro. Então coloca para fora. Como que eu coloco isso para fora? Pela prática das boas obras. É assim. Eu tenho fé EAD. Sua fé EAD não te dá nenhuma garantia de que é fé. A fé tem que fazer você sair de onde você está, ir no seu curral, pegar o seu gado e andar com o teu gado até a porta da tenda e oferecer. E o povo tem que saber que o seu líder é um ofertante, é um contribuinte da vida do templo. O povo tem que saber disso aí. Isso aí está no Antigo Testamento. Aí no capítulo 8 fala do candelabro, que em hebraico é pronunciado de menorá, tá bem? Menorá. A gente pronuncia ou castiçal, ou candeeiro, ou candelabro. As 3 estão corretas, tá bem? Essa menorá vai ficar onde? Vai ficar num lugar dentro do santuário chamado lugar santo. O santuário ele tem 3 divisões. A gente já viu isso. O átrio ou pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O pátio, a mesa dos sacrifícios, a pia de bronze, isso no pátio. Lugar santo, a menorá, a mesa dos pães da presença e também o altar do incenso. Então lá dentro não tem luz própria, precisa de iluminação. Esse castiçal aqui precisa ter as 7 pontas, precisa ter. Aqui na base você vai ter o depósito de azeite, pavio, tá bem, ó, um pavio, coloca-se o pavio por aqui, e esse pavio ele vai alimentar a chama que vai sair aqui, ó. Então somente a luz do candelabro pode arder dentro do lugar santo, não pode entrar com uma luz artificial. Da onde é que eu vou pegar o fogo para poder iluminar a menorá? Do altar do sacrifício. Não pode trazer uma brasa de fora. Trouxe uma brasa de fora, profana o altar. Nadab e Abiú provavelmente deixaram o fogo apagar e fizeram uma atrapalhada lá, e o anjo que toma conta do altar queimou os 2. O fogo do Senhor pegou os 2 e Nadab e Abiú morreram ali. A Bíblia diz, porque trouxeram fogo estranho na presença do Senhor. Tentaram fazer o fogo de um jeito diferente. Vou colocar fogo na menorá. Tenho que manter o azeite, tá bem? Tenho que manter o pavio, e aí eu vou colocar fogo. O fogo tem que ser retirado lá do altar, não pode vir de fora do altar, tá bem? Ficava acesa 24 horas, mas como que fica acesa 24 horas? Não dava, tá bem? Não dava. Por isso que haviam turnos de sacerdotes, turnos. A cada umas 2 horas aproximadamente, ou de 3 em 3 horas, era necessário entrar lá para verificar se a chama tinha apagado, porque começa a apagar, começa a estar dessa altura, né? Está bem alto. Começa a apagar, vai ficando aqui, ó. Coloca mais azeite.
coloca mais azeite, não pode deixar apagar. Então a cada 2 ou 3 horas entrava um sacerdote lá e alimentava a chama da menorá, 24 horas, a noite inteira e o dia inteiro. Lembrando que era uma cortina que separava o pátio do lugar santo. Ficava tudo escuro mesmo, tá? Ficava bem escuro lá dentro. E não pode, tinha que ser feita a manutenção. Tudo isso aqui tem um sentido espiritual, eu já explico para os irmãos. O sacerdote atento para não apagar, era a única peça que ficava ali para iluminar o lugar santo. A única. O Senhor Jesus, no Apocalipse, ele aparece no meio de 7 castiçais de ouro. São 7 desse aqui. E ele está no meio. E ele brilha mais do que os castiçais. E aí a revelação do Apocalipse diz que os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. Da onde sai a luz para os castiçais? Do sacerdote. Não é o sacerdote que tem que manter os castiçais acesos? O que Cristo é? Ele é o sacerdote. É ele que vai lá e mantém a igreja acesa. Se uma igreja apagar, responsabilidade do Senhor. É ele. É ele. Aí ele pega e fala para o anjo da igreja que está em Éfeso: se você não se arrepender, não se lembrar de onde você caiu e não voltar a praticar as tuas obras, eu removerei do seu lugar o teu castiçal. Fica menos um. Se o castiçal não está aceitando mais azeite, está todo cheio de borra por dentro, né? O pavio queimou, soltou borra lá, aí tem que sair para manutenção. Perceberam o simbolismo? A igreja está presente em que lugar do santuário? No pátio? A igreja está presente no lugar santo. E é pensando nisso que o apóstolo Paulo escreve a carta dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As regiões celestiais, tá? Nós já estamos assentados. A igreja de Deus, ela tem sua representação física no primeiro céu, no lugar santo. A gente vai explicar isso aqui para os irmãos depois. Inclusive nosso pastor Ivan, tá bem? Saudação em nome dele, em nome de Jesus. Ele pediu para que a gente trabalhe esse tema aí no último domingo aqui na sede, apresentando para os irmãos o tabernáculo, as peças e o significado. Permitindo Deus, no último domingo à noite, a gente vai ter aqui uma aula sobre o tabernáculo para poder encerrar a escola bíblica dominical desse trimestre, que é o tema que a gente está trabalhando, tá bom? Aí, se Deus permitir, a gente grava, ou então o irmão Sérgio grava e depois eu mando para os irmãos. Ou se os irmãos puderem vir, né? O negócio é que vai ter que sair da congregação. Meio difícil, né? Pegaram aqui? Então o candelabro representa a igreja que está no lugar santo. Está no lugar santo. E é o sacerdote quem alimenta a lâmpada. Mas tem outros significados, porque o candelabro representa muita coisa. Por enquanto a gente vai falar só da igreja. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, já vou fazer uma pausa no vídeo, tá bom? Nossos vídeos duram em torno de 20, 25 minutos, para ficar leve para todo mundo. Aqui está a posição, ó. Santo dos Santos, tá vendo aqui, ó? Santo dos Santos. E esse lugar aqui, lugar santo. E esse aqui, o pátio. Então, o pátio, aqui a entrada, altar do holocausto, pia de bronze, mesa dos pães, candelabro, aqui o altar do incenso, a arca da aliança. Isso aqui é a casa de Deus. Aí vocês falam, significa o quê? Tá bom. Vocês sabem que essa parte das paredes de fora aqui, ó, essa parte das paredes de fora é feita com linho fino, branco, não é? Vocês já viram os desenhos coloridos, né? Então é linho fino. Essa aqui, essa parede que tem por fora aqui, ó, que separa o pátio, representa as nuvens, tá bem? É o primeiro céu. Representa as nuvens. Não se esqueçam disso. Aqui representa o segundo céu. O lugar santo representa o segundo céu. E o lugar santíssimo, terceiro céu. Disse o apóstolo Paulo que ele foi até o terceiro céu. Aqui é a porta do céu, irmãos. Você entra pela porta, passou as nuvens, você está no pátio. Chegando logo no primeiro céu, ali já tem a marca do sangue de Cristo, que entrou no santuário. Ali você já vai ver a representação da pia de bronze,
que é representado pelas águas que estão acima da expansão. Lá no primeiro dia, quando Deus fez os céus e a terra, haja separação entre águas e águas, águas acima da expansão e águas abaixo da expansão. Tem água, para entrar no céu, águas acima da expansão. Depois que a gente entrou no primeiro céu, aí tem o segundo céu, mais de Deus, Espírito Santo, pão e orações. Esse segundo céu está no Apocalipse, quando o anjo do Senhor pega as orações e levanta perante o Senhor. Leiam o Apocalipse, irmãos, pode ler, tem uma visão lá do anjo apresentando as orações. Fez-se silêncio no céu por meia hora. Aonde as orações estão? Estão no segundo céu. Do segundo céu, da mão do anjo, sobem as orações para onde Deus está. Onde Deus está? No terceiro céu, tá? Primeiro, segundo e terceiro céu. Esta é a divisão do tabernáculo. É uma maquete do céu, tá bom? Aqui em 3D: cortinas, candelabro, mesa, orações, arca do concerto. Aqui é o segundo céu, aqui é o terceiro céu, e do lado de fora o primeiro céu. Que bênção!